Muito bem, estamos com Paulo Otávio aqui nos estúdios da Nova Brasil FM em Brasília, que dispensa apresentações. Paulo Otávio, obrigado pela sua presença, bem-vindo à Nova Brasil. Bom, eu que estou muito feliz de estar aqui na Nova Brasil. Por sinal, quero cumprimentar as instalações muito bem feitas, muita decoração bacana. Realmente, a Nova Brasil entra em Brasília com força total. Parabéns. Muito obrigado. Paulo Otávio, que é empresário da cidade, já foi governador, vice-governador, senador, deputado. Aliás, começo te perguntando isso, Paulo Otávio. A política passou para o senhor ou o senhor volta a se candidatar em algum outro momento? Olha, quem entra na política nunca sai dela. Eu acho que política é feita com muito amor. Né? Então, eu entrei na política quando Brasília teve a sua democratização. Na primeira campanha de governador feita em Brasília foi em 90. Então, nós elegemos, na época, o Roriz, foi o primeiro governador eleito em Brasília. A minha sogra, Márcia Kubitschek, foi vice dele. E eu fui candidato a deputado federal. E aí fui o mais votado da coligação. E aí começou a minha carreira política, em 1990. Então, já tem um tempinho, né? Olha aí. Já tem 33 anos. E de lá para cá, a gente tive já várias eleições, algumas eu ganhei, outras eu perdi, mas sempre participando do processo eleitoral em Brasília, do processo democrático, sempre lutando pela cidade e tal. Atualmente, eu presido o PSD. O PSD, por sinal, é um partido que foi do JK, que fez Brasília. Foi o PSD que deu sustentação política na época, de 56 a 61, para a construção de Brasília, para aquele governo de tantas realizações. Um governo que fez a diferença. Foram 5 anos muito ativos e com todas as metas cumpridas. Então, o nosso partido, o PSD da época, que era de Juscelino, Tancredo, então, grandes líderes políticos nacionais, que fez o projeto dos 50 anos em 5, as metas preparadas para aquele momento e a meta síntese, que foi Brasília. Então, Brasília deve muito ao PSD, que hoje é presidido pelo Kassab. Sim. É um partido que eu estou presidindo aqui em Brasília. E hoje nós estamos bem presentes no Congresso Nacional, com 43 deputados federais, 16 senadores, a maior bancada do Senado. Então temos uma posição que tende a crescer. É um partido que busca a harmonia, busca o equilíbrio, busca o diálogo, como eu entendo a política. A política, ela não deve ter radicalismos. Ela deve ter, posições sensatas, buscando sempre a interlocução. Política é diálogo, política é conversa, política é entendimento. Isso que eu entendo de política. Eu tento fazer isso o tempo todo. A minha vida sempre foi em busca do entendimento, da não agressão, da não agressividade, não da política rasteira, a política da construção. Acho que o Brasil é um país tão maravilhoso, uma extensão territorial dessa, um país com um clima desse. Veja, agora nós estamos aqui em maio, em Brasília, um clima desse. É adorável você acordar, o céu azul, tempo bom, não está quente nem frio, está gostoso. Então, esse clima que nós temos no Brasil, poucos países no mundo têm. Sim. Né? Fora as vantagens, você tem um território que fala a mesma língua, nós estamos há 152 anos sem nenhum conflito militar, não tem guerra no Brasil. Então, o Brasil tem esse privilégio. Não temos terrorismo, não temos problemas climáticos sérios, maremoto, furacão. Então, Brasília e o Brasil tem um caminho enorme aí para ser desenvolvido. Por isso que eu acho que a boa política é a política da construção, a política do entendimento, a política do diálogo, mas principalmente a política de metas. O que eu sinto falta no Brasil, quando eu vejo lá em 56 as metas do PSD em 56, e eu tenho conversado muito com o meu presidente, o Kassab, sobre isso, eu acho que nós temos que ter metas para o Brasil, porque passam os governos e nós não sabemos o que se quer, o que o governo quer da população, um projeto de nação, produtivo, um projeto de nação. Então, porque não basta só a briga ideológica, a guerra política, nós temos que pensar grande, pensar em coisas, né, mais importantes. E eu fico triste, porque está faltando isso, está faltando um projeto de governo. Eu faço um apelo ao presidente Lula que mostre, né, o que ele pretende para a nação, porque nós estaremos juntos. Né? Inclusive, o meu partido tem 3 ministérios, nós temos que estar juntos. Mas eu sinto falta disso, dizer, olha, vamos fazer isso, aquilo. Né? Porque só a política
e a briga que eu vejo aí, ideológica, não vai levar a nada. Né? Vamos botar o povo motivado com alguma coisa mais concreta. Paulo Otávio, e você, mesmo sem mandato, como o senhor bem disse, aí sempre esteve presente nas discussões políticas, no debate público aqui da capital do país. E agora não é diferente com essa questão que envolve o Fundo Constitucional do DF. A gente tem dito isso muito aos nossos ouvintes aqui, que se trata daquele recurso federal que chega ao Distrito Federal, já tradicionalmente, há muitos anos, para ajudar a financiar, a custear saúde, educação e segurança. Vez ou outra a gente via aí alguma movimentação aqui e acolá para se tentar acabar com esse fundo constitucional, e agora a coisa avançou um pouquinho, entrou dentro do projeto de arcabouço fiscal lá na Câmara, passou, seguiu para o Senado, e aí te pergunto, qual que é o teu entendimento sobre o fundo constitucional do DF? Olha, quando eu estava como deputado federal, eu lutei muito pela aprovação desse fundo. Inclusive foi um projeto meu, aí lá em 1998, né, quando eu idealizei esse projeto, porque Brasília vivia de pires na mão. Brasília todo mês ia lá no governo federal, olha, me empresta dinheiro aqui, me dá dinheiro para pagar segurança, saúde, educação, que desde o início de Brasília estabeleceu-se moralmente que a União sustentaria a manutenção do DF. Bom, no governo Fernando Henrique Cardoso, eu senti que havia uma chance de aprovação do fundo. Então, apresentei o projeto passou nas comissões, foi relatado, o governo deu apoio, sem o apoio do governo seria impossível isso, o governo deu apoio, os partidos políticos deram apoio e nós votamos na Câmara e aprovamos na Câmara. E depois fomos para o Senado, na época o presidente do Senado era o Ramos Tebet, pai da ministra, Pai da Simone. E eu me lembro no dia da aprovação, aí eram os últimos dias do ano, né? A última sessão do Senado, fui lá com o Rori, sentamos no gabinete do Tebet e falou, só vamos sair daqui quando aprovar esse projeto. Aprovado isso. E aí conseguimos aprovar o projeto. Olha aí. Né? O projeto foi aprovado no Senado no dia 18 de dezembro de 2002 e aí precisava da sanção do presidente, né? Bom, aí ficamos de prontidão aguardando, né, a decisão do presidente. E nos últimos dias de governo de Fernando Henrique Cardoso, nós conseguimos a sanção presidencial. Eu estive pessoalmente com o presidente no Palácio da Alvorada, e ele sancionou. E me falou, olha, respeito muito Brasília, passei 8 anos aqui, é uma cidade realmente que precisa ser conservada como um símbolo do país, é um símbolo da nação. Então, eu acho que o fundo é muito importante para a cidade. E sancionou. E nós, de 2003 em diante, temos, portanto, 21 anos, que o fundo funciona. E a forma de reajuste do fundo é a forma mais justa, de acordo com a receita corrente líquida da União. Se a receita corrente líquida da União for negativa, o fundo perde. Se for positiva, o fundo ganha. Então, Sim. Tem 21 anos que está funcionando dessa forma e adequadamente, né? Dá uma segurança aos governos locais, aos políticos, ao desenvolvimento da cidade, à área de segurança. Então, é uma coisa que funcionava. De repente, agora, dentro do projeto do arcabouço fiscal, o relator na Câmara, o deputado Cajado da Bahia, do PP, resolveu fazer uma mudança na forma do reajuste do fundo. Né? Colocou um indexador diferente, colocou um teto de acordo com os gastos da União e ficou uma coisa mais insegura. Não que não acabou com o fundo, só que a forma de reajuste será diferente. Ele disse que não vai prejudicar. Ele diz que não vai prejudicar, mas todas as contas que nós fizemos mostram que vai ter um prejuízo. Então, a média de reajuste do fundo pela receita corrente líquida da União daria, eventualmente, 10% ao ano, no passar desses anos todos. Tá. Pela forma que ele construiu, vai dar 5,7, 5,8. Há uma diferença sensível. Sim. E o que é pior de tudo isso é a insegurança jurídica. Entendeu? Por que no Brasil as coisas são assim? Né? Você tem um projeto aprovado, sancionado, funciona bem. A cidade está bem administrada, a cidade funciona bem, já passou por vários governos. Aí, de repente, não, vamos mudar a fórmula. É isso que nós estamos lutando. E aí nós unimos todos os partidos políticos. Eu tive o privilégio de fazer a reunião a última segunda-feira, na semana passada. Sim. Fiz uma reunião e foi interessante, que eu convidei todos os partidos políticos, porque como Brasília só tem 8 deputados federais, eu senti que nós estaríamos fracos na Câmara. E aí
convocamos os partidos políticos, foram 21 partidos políticos, os presidentes de 21 partidos políticos com representação na Câmara. Estivemos numa reunião aqui no Kubitschek Plaza. Sim. E estabelecemos uma forma de trabalhar. Trabalhamos bastante, fomos na reunião dos líderes, eu estive pessoalmente com o Lira, né, tentamos convencer o relator, mas não teve jeito. O relator estava já firmemente posicionado no sentido de mudar a forma de reajuste do fundo. E aí na Câmara foi votado, perdemos, teve uma emenda do deputado Fraga, foi votado, conseguimos ainda 160 votos. Foi importante registrar que a gente ainda conseguiu 160 deputados. Num destaque, numa votação à parte do texto base, né? No destaque do Fraga e do Fred Linhares. E conseguimos pelo menos 160 votos, mas não foi suficiente. Nós precisávamos ter colocado lá 250 votos. Mas era contra o governo, era contra a orientação do Lira, a orientação dos partidos, que os partidos fecharam dentro desse projeto da meta fiscal. E, então não teve jeito. Agora, vamos para o Senado. Vamos para o Senado. Eu tenho mantido contato com o relator, que vai ser o senador Omar Aziz. Omar Aziz é uma pessoa sensata. Do seu partido, inclusive. Do meu partido, do PSD. Tivemos reunião com ele já conversamos, já sensibilizamos ele. E ele entende. O Senado, pela mais maturidade, entende que a cidade tem que ser preservada. Já tivemos apoio de vários senadores. Né, do meu partido, vários senadores, né, o senador Ângelo Coronel já deu textualmente o apoio incondicional ao fundo. PSD da Bahia. O Sarney fez uma bela entrevista ao Correio Brasiliense, dando também o apoio ao fundo. Falei com o presidente do meu partido, o Kassab, que tem uma longa história com Brasília também, total apoio à manutenção do fundo como está. E o que me preocupa é que essas mudanças, quer dizer, hoje mexem na forma de reajuste do fundo, amanhã fazem outra mexida. Tem certas coisas que, eu volto a dizer, insegurança jurídica. Não tem previsibilidade. Não tem previsibilidade. O Brasil não pode ser assim. O Brasil não tem que olhar para o passado. Eu vejo tantas coisas do atual governo que quer mexer, né, em coisas que já foram estabelecidas. Né? Vamos mexer na reforma trabalhista, vamos mexer na Eletrobras, vamos mexer no marco do saneamento. Então, para quê? Vamos para frente. Tem tanta coisa para ser feita. Aí nós estamos gastando tanta energia em coisas que já foram decididas. E dá um desgaste, uma descrença na população, que você vê, um projeto é votado pelo Congresso Nacional, sancionado pelo presidente. Depois nós vamos rediscutir esse projeto. Então, são tantas coisas que eu acho que o Brasil tem que pensar para frente, para olhar esse grande campo de ação que nós temos que ter aí com energia e parar com essas picuinhas. Né? No caso, é uma perseguição a Brasília. Eu não vejo outra forma. Não vejo. O próprio do relator, com quem eu estive várias vezes, ele falou, Paulo, a Brasília não vai ser prejudicada. Eu falei, então tá bom. Então para que esse processo? Para que? Para que mexer, então, já que não se vai... Brasília não vai ser prejudicada, se o recurso vai ser o mesmo, por que você está fazendo assim? Mas me explica. Bom, logicamente ele não sabe explicar. Né? Ele tem um convencimento dele, mas é um convencimento que nós sabemos que prejudica a cidade. Os críticos dizem que o Distrito Federal se torna privilegiado em relação às outras unidades da federação com esses recursos federais. Olha, Brasília é uma cidade que, primeiro, tem um custo elevado para manter aqui toda a área de segurança dos 3 poderes. Brasília recebe hoje mais de 110 embaixadas. Brasília é uma cidade que não foi criada para ser uma cidade industrial. Ela foi criada para ser uma cidade administrativa. Então aqui nós não temos uma arrecadação como tem São Paulo, né, como tem Minas Gerais. Nós não temos a arrecadação dos estados, Paraná, sendo que são estados ricos, que têm indústria, que são estados consolidados. Brasília só tem 63 anos. É uma cidade que nasceu para ter 500 mil habitantes. De repente tem 3 milhões de habitantes. O que é importante é que os políticos que vêm a Brasília, que ficam mais na área central, não conhecem a nossa realidade. Né? Nunca foram no sol nascente, nunca foram nas locais que têm mais pobreza, não sabem as nossas dificuldades. Uma coisa é a grandiosidade arquitetônica de Brasília, que impressiona. Aqui o centro da cidade é muito bonito e tudo funciona. Acontece que o governador de Brasília tem que administrar 3 milhões de pessoas. Apenas 10% moram aqui no plano piloto. Então, de uma população de 3 milhões, tem 300 mil pessoas que moram aqui. E todas essas pessoas que moram nas outras cidades
estão precisando de investimentos, são escolas, hospitais, segurança, cada vez mais. Então, como Brasília não tem a arrecadação que outros estados têm, por isso mesmo, e tem um gasto enorme para manter toda essa estrutura governamental federal, então foi por isso mesmo que foi criado o Fundo Constitucional. Então não precisa mexer. Olha, eu digo sempre, a bandeira é um símbolo, o hino é um símbolo, a capital é um símbolo. Aqui nós recebemos todos os políticos do Brasil e recebemos bem. E a cidade funciona. Você vê, o Brasil passou por todas as crises possíveis nesses últimos anos. Crises políticas, revolução, passou institucionais, por parlamentarismo, olha, passou por tudo. E Brasília resistiu. Por quê? Porque Brasília, ela, por estar no centro do Brasil, ela primeiro desenvolveu toda a região. Hoje a região aqui, em torno de Brasília, é muito rica, né? O centro-oeste disparou. Então a criação de Brasília foi realmente um milagre brasileiro. Mudou o Brasil, né? Por isso você vê a importância da cidade. Então prejudicar a cidade, que é a capital de todos e que recebe bem, né, a todos, não é justo. Por isso que nós estamos nessa frente suprapartidária, com a participação de todos os deputados, senadores do DF e de outros estados, lutando para manter o que nós tínhamos, manter o fundo com a forma de reajuste que estava prevista e sancionada em 2002 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Otávio, tem mais duas questões aqui antes da gente concluir essa nossa boa conversa. Uma delas eu queria te ouvir sobre a sua avaliação em relação ao atual momento político no DF. No âmbito nacional, a gente escuta, passados já 5 meses deste ano de 2023, do terceiro governo Lula, que tem muita coisa ainda travada, muita coisa ainda que não está andando. Aqui no âmbito local, o senhor vê nesse segundo mandato do governador Ibanez Rocha as coisas já fluindo naturalmente ou ainda tem ajustes a serem feitos? Olha, primeiro, eu disputei a eleição contra o governador Ibanez, fiquei em terceiro colocado, tive uma votação até expressiva, que fiz uma campanha muito curta, foram apenas 47 dias de campanha, eu decidi na última hora. Sim. Mas fiz uma campanha propositiva, eu tinha 55 metas, o meu entendimento é sempre esse, é de apresentar primeiro o projeto, depois a candidatura. Então fizemos uma campanha bonita, mas não ganhamos. E imediatamente após a eleição, o Ibanez ganhou o primeiro turno, a primeira coisa que eu fiz é cumprimentá-lo e desejar sucesso, porque nós queremos que o sucesso do governo é o sucesso da cidade. Infelizmente, o 8 de janeiro prejudicou, foi um solavanco enorme na área administrativa do governo, porque deu aí um hiato grande de preocupação. A gente lembra o nosso ouvinte que o governador foi afastado, né? Voltou, o governador ficou fora, então logicamente deu um baque na administração, porque é uma insegurança. Foi uma forma de insegurança jurídica. Imagine, a população toda vota, o cidadão ganha em primeiro turno e, de repente, né, é tirado do poder. Sim. Então, deu realmente um desgaste para o Brasília. Agora a coisa está engrenando. Está engrenando. Normalmente a equipe é boa, a equipe de governo é boa. Tem uma preocupação com o social grande. Então, eu entendo que o setor produtivo tem sido muito incentivado. Né? O governador entendeu que, olha, tem que valorizar o setor produtivo porque ajuda na economia da cidade, na geração de empregos. Hoje nós temos mais de 100 mil pessoas desempregadas em Brasília. Então tem que investir no setor produtivo, temos que buscar uma vocação empresarial para a cidade, não tem nenhum impedimento a trazer indústrias, já que não tem, vamos buscar. Porque nós não podemos ficar dependendo também do Fundo Constitucional eternamente. Quem sabe a gente busca mais recursos, né? Porque o custo da cidade aumenta se a população aumenta. Porque tem cidades que estão paradas no tempo, tem cidades que têm a mesma população, tem 20 anos. Brasília é a cidade que mais cresce no Brasil. Ela atrai muita gente. E essas pessoas estão vindo para Brasília. E nós temos uma preocupação maior, que é a questão do entorno. Nós temos 1 milhão de pessoas na região do entorno de Brasília. E essas pessoas usam aqui escolas de Brasília, hospitais de Brasília, a maioria vem trabalhar em Brasília. Então, quando eu falo de 3 milhões de pessoas em Brasília, eu estou falando de 4. Então, a preocupação nossa aqui é muito grande. Então, o governo de Brasília tem um desafio, por ser uma cidade nova, tudo tem que ser feito ainda. E nessas novas regiões administrativas, são quase 30 regiões administrativas que não tinham, antigamente não tinham. Agora surgiram cidades que não existiam. Né? Você vê cidades novas que estão surgindo a cada dia. O Sol Nascente é uma cidade impressionante o crescimento.
Então são cidades novas. Você vê o Itapuã, não existia, né? O Paranoá, o próprio Paranoá nasceu tem, né, pouco tempo. Então o Riacho Fundo, Recanto das Emas, toda a própria Samambaia, são todas cidades novas. E tudo tem que ser feito, né? Então é diferente de uma cidade centenária, é diferente de uma cidade que tem 200, 300 anos, que está tudo feito. Aqui não, tem muita coisa a ser feita. Então os investimentos em Brasília são grandiosos, porque é escola para ser feita, é hospital para ser feito, é posto policial para ser feito o tempo todo, pelo crescimento populacional. Se não tivesse crescimento populacional, seria mais fácil. Sim. Mas como uma cidade que em 63 anos chega a 3 milhões, é inacreditável. Recentemente, nós recebemos aqui um presidente de um país europeu que foi visitar o Memorial JK. Ele andou por Brasília e chegou para mim e falou: olha, é impressionante. No meu país, se fosse fazer uma capital como essa, que foi feita em 1000 dias, eu gastaria um século. Aqui, com 60 anos, vocês estão com 3 milhões de habitantes, a cidade funcionando bem e tal. Então, é isso. Nós temos aqui, brasilienses, nós temos um diferencial grande. A gente é fruto de uma epopeia muito marcante, foi a maior epopeia do século passado, e foi a construção da cidade. E essa mentalidade de fazer, de construir, de trabalhar, ela está aqui dentro do povo candango de Brasília, entendeu? Então, a vocação de Brasília no futuro, ela vai ser a capital de toda a região centro-oeste, uma capital econômica também. Eu entendo isso, né? Você vê aqui na região de Brasília, dentro do DF, antigamente não se plantava nada. Hoje você sobrevoa o DF, você já vê plantações dos mais diversos. Um agro, né, cada vez mais pujante. O agro cada vez, essa exposição da agropecuária que teve aqui foi um sucesso, né? Vendeu-se milhões e milhões, entendeu? Então existe um mercado crescendo que ninguém acreditava. Nunca se acreditou que o cerrado brasileiro fosse tão produtivo. E hoje é o grande celeiro do país. Então são essas mudanças, são essas... E olha que a gente ainda tem um cinturão industrial para se consolidar aqui, né? Nós temos que mostrar aos industriais brasileiros que Brasília não é só capital administrativa, ela pode exercer um papel econômico muito importante, cada vez mais. É isso que eu entendo, é isso que eu tenho lutado, é isso que eu tenho mostrado. E vamos esquecer que somos só a capital do Brasil. Nós somos só a capital de uma região com um crescimento econômico importante, que vai gerar empregos que a cidade tanto precisa. Muito bem. Quero concluir te ouvindo sobre justamente a economia brasileira. Como é que está teu humor, tua expectativa em relação, por exemplo, à queda de juros, reforma tributária? Tem muita coisa aí para acontecer. O governo faz um discurso de que essas coisas vão se consolidar, ou seja, os juros vão cair, depois do arcabouço fiscal a reforma tributária vai avançar no Congresso e nós teremos de novo um voo. Agora resta saber se esse voo vai ser de galinha, como nos últimos que nós tivemos, infelizmente. Realmente, quem está devendo aos bancos, se for empresa, está passando dificuldades, porque os juros são insuportáveis, né? Insuportáveis. Os juros brasileiros, que estavam há 4, 5 anos atrás muito equilibrados, cresceram demais. Então, a empresa que estava devendo há 4 anos atrás, hoje não consegue pagar. Então, os juros têm que ser reduzidos, porque aí alimenta, né, o incentivo ao setor produtivo, né? Esse patamar de hoje é inaceitável, né? O Brasil não pode crescer com juros tão altos. Isso é a primeira coisa. A reforma tributária que foi colocada, eu entendo que vai ser muito difícil, porque fazer uma reforma que agrade municípios, estados e governo federal é um jogo de sete cabeças. Sim. Eu entendo que o Brasil tem que simplificar o sistema tributário. O sistema tributário brasileiro é muito confuso. As pessoas têm, às vezes, medo de abrir empresas porque sentem a dificuldade da burocracia. Então, a simplificação tributária, entendo que é o grande passo que o Brasil tem que dar. Não dá para continuar guardando papel o resto da vida e, né, esse tipo de tributação que é antiquado. Eu defendia muito lá atrás, quando eu fui deputado, eu defendia muito a simplificação tributária através do imposto único, que foi um imposto que aconteceu quando teve a CPMF. O governo arrecadou muito, porque todo mundo pagava. O problema no Brasil, na minha visão, é que não todos pagam. Então tem uma
uma defasagem grande. Se tivesse uma simplificação tributária com o imposto cobrado diretamente nas transações financeiras, já que hoje o dinheiro está saindo de circulação, todo mundo está trabalhando. O Pix é um milagre brasileiro, é uma experiência que deu certo, parabéns ao Banco Central por isso. O Pix hoje funciona muito bem. Então você imagine, vamos simplificar. Todo mundo que fizer uma transação financeira paga um X, um imposto de 1%, o que for. O que a Receita calcular que dá para... Ajudaria muito. Ajudaria muito. Eu aposto nesse sistema. Acho que é um avanço com o Brasil. O Brasil tem... Aí dizem muitas vezes, não, mas nenhum país do mundo adota esse sistema. Eu falei, bom, nenhum país no mundo tinha urna eletrônica. Aqui tem urna eletrônica que funcionou a eleição. É o único país do mundo que resolve uma eleição em meia hora. E por que não pode fazer aqui um sistema tributário mais simplificado, que você não fique, né, guardando papéis por anos e anos e preocupado? Claro. Né, agora isso se faz no primeiro ano de governo, não? Não. Ano que vem já tem eleição municipal de novo, a coisa já fica mais enroscada. O meu entendimento, olha, para a tributação é simplificação. Eu acho que nós temos que... Tanta gente querendo aí abrir negócios e tudo mais, mas quando a coisa torna-se complicada, burocrática, as pessoas têm medo, ficam, né? E o Brasil precisa incentivar empreendedores. Esses jovens todos aqui, eu adoro fazer palestras para jovens aqui em Brasília, porque aqui em Brasília os jovens têm muita vontade de fazer concurso público, né? Eu acho bacana, natural, mas poucos passam nesses concursos. Os concursos públicos são gente disputados pelo Brasil todo, então vem gente do Brasil todo fazer concurso em Brasília. Então eu entendo que esses jovens talentosos, a gente tem que botar neles um pouquinho da veia empreendedora, que eles podem ser, né, empreendedores do futuro. O Brasil precisa criar essa mentalidade do empreendedorismo, que é fundamental para o desenvolvimento econômico do país. E Brasília precisa muito disso. Com certeza. Muito bem. Esse Paulo Otávio aqui com a gente na Nova Brasil FM. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Nova Brasil FM sempre de microfones abertos para o senhor. Que bom. Fico muito feliz. Quero cumprimentar você, Diogo, a toda a família. Prazer enorme estar aqui. Dar um abraço no amigo Chaim por esse empreendimento aqui na cidade. A cidade que ganha com a implantação da Nova Brasil, com esse investimento da Nova Brasil, com esse compromisso da Nova Brasil com Brasília, nós que ganhamos, a população da cidade que ganha. E vocês dando um espaço para Brasília é muito importante. Muito grato pela recepção, pela amizade e pelo carinho com que vocês me receberam aqui hoje. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.